Você já se perguntou como é possível ouvir a voz de Deus em meio ao ruído do mundo? Para muitos cristãos, a ideia de ser guiado pelo Espírito Santo parece um ideal distante, uma experiência reservada a poucos escolhidos. Mas e se eu te dissesse que essa capacidade não é um dom exclusivo, mas uma realidade acessível a cada um que busca sinceramente? A verdade é que a direção divina não se manifesta apenas em visões grandiosas ou em mensagens audíveis, mas muitas vezes se revela em sussurros, em impressões sutis, em uma paz que excede todo o entendimento, ou até mesmo em um desconforto inexplicável. A chave está em desenvolver uma sensibilidade espiritual que nos permita discernir esses sinais, uma habilidade que não se adquire da noite para o dia, mas através de uma disciplina e de um relacionamento contínuo com o Criador. O desafio, então, não é saber se Deus fala, mas como podemos nos posicionar para ouvi-lo com clareza e seguir suas instruções com confiança, transformando a teoria da guia divina em uma prática viva e transformadora em nosso cotidiano. O que realmente significa andar em obediência à voz do Espírito. Não se trata de uma fórmula mágica ou de um conjunto de rituais complicados. Pelo contrário, é um processo de contínua rendição e dependência. Pense em como uma criança aprende a caminhar. Ela cai, levanta e confia na mão que a guia. Da mesma forma, nossa jornada de ser guiado pelo Espírito exige uma humildade constante para admitir que não temos todas as respostas e uma fé inabalável para confiar que aquele que nos criou conhece o melhor caminho. Muitas vezes esperamos uma revelação dramática, um sinal inquestionável, quando, na verdade, a orientação divina se manifesta em decisões do dia a dia, na escolha de uma palavra de encorajamento para alguém, na atitude de perdoar, ou mesmo na simples intuição de onde ir ou o que fazer. A grande questão é: estamos dispostos a nos despir de nossas próprias vontades e preconceitos para que a direção de Deus se torne nossa prioridade máxima, mesmo quando ela nos leva por caminhos inesperados ou desafiadores? A busca por ser guiado pelo Espírito pode ser frustrante se não entendermos os princípios que a governam. Não se trata de adivinhação ou de um mero sentimento. A palavra de Deus é a nossa bússola inegociável. Como o apóstolo Pedro nos lembra, temos a palavra profética, que é mais segura, a qual fazeis bem em estar atentos, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. Isso significa que qualquer suposta orientação que contradiga os ensinamentos bíblicos deve ser imediatamente descartada. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas, é um manual vivo, um farol que ilumina cada passo que damos, garantindo que não nos desviemos para a direita nem para a esquerda. Ignorar a palavra em nome de uma voz interior é um engano perigoso que pode nos levar a caminhos de ruína. Portanto, antes de qualquer coisa, mergulhe profundamente nas Escrituras. Uma das maiores barreiras para a clara audição do Espírito é a nossa própria mente. Estamos tão acostumados a depender da lógica, da razão e das nossas próprias experiências que muitas vezes suprimimos a voz mansa e delicada que tenta nos direcionar. É preciso cultivar um ouvido espiritual, um que seja sensível às impressões sutis que o Espírito Santo nos comunica. Isso se manifesta como uma convicção interior, uma paz que não faz sentido diante das circunstâncias, ou até mesmo um não em nosso espírito para algo que racionalmente pareceria uma boa ideia. O problema é que na correria do dia a dia, raramente paramos para sintonizar essa frequência. Estamos mais preocupados em seguir nossos próprios planos e agendas do que em nos aquietar e esperar pela instrução divina. Qual tem sido o seu nível de ruído interno que impede a voz do Espírito de ser ouvida com clareza?
E se a guia do Espírito nem sempre for um sim claro, mas um não que nos salva de armadilhas? Muitas vezes pedimos a Deus uma direção e esperamos uma resposta positiva, um caminho aberto. No entanto, o Espírito Santo também atua nos impedindo de fazer algo, criando um bloqueio, uma inquietação, um sentimento de que algo não está certo. Você já sentiu aquela pontada de desconforto em relação a uma decisão, mesmo que tudo parecesse lógico e favorável? Esse pode ser o Espírito de Deus te alertando. Reconhecer e obedecer a esses nãos é tão crucial quanto seguir os sims. É a proteção divina em ação, livrando-nos de erros que poderiam ter consequências desastrosas. A sensibilidade a esses sinais negativos demonstra uma maturidade espiritual e uma confiança de que Deus não só nos guia para onde devemos ir, mas também nos protege de onde não devemos estar. A prática da fé é inseparável da orientação do Espírito. Não basta apenas sentir, é preciso agir. Pense nos grandes personagens bíblicos. Eles foram guiados por Deus, mas também tiveram que dar passos de fé, muitas vezes sem entender completamente o desdobramento. Abraão saiu de sua terra sem saber para onde ia. Moisés levantou seu cajado diante do Mar Vermelho. Pedro desceu do barco para andar sobre as águas. Em todos esses casos, a direção divina foi acompanhada de uma resposta de obediência. Se o Espírito Santo ele te impressiona a fazer algo, mas você hesita por medo, por comodidade ou por falta de fé, essa voz pode se tornar mais tênue com o tempo. A desobediência pronta e total é o que abre caminho para mais revelação e mais direcionamento. Não subestime o poder de um pequeno passo de fé quando o Espírito te impulsiona. Como podemos diferenciar a nossa própria vontade, os nossos desejos e até mesmo a voz do inimigo da genuína voz do Espírito Santo? Este é um desafio real para muitos. A resposta reside em alguns pilares fundamentais. Primeiro, a voz de Deus sempre se alinhará com a sua palavra, como já mencionamos. Segundo, ela produzirá paz interior, mesmo que a instrução pareça difícil ou desafiadora. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, nos diz Filipenses 4, versículo 7. Terceiro, a guia do Espírito. Geralmente será confirmada por outras fontes. A sabedoria de conselheiros piedosos, as circunstâncias que Deus organiza e, em alguns casos, uma repetição da mesma impressão. É um processo de aprendizado e discernimento, mas com persistência, você começará a reconhecer o padrão da voz de Deus em sua vida. E o que fazer quando a orientação do Espírito se dele parece demorar, ou quando nos sentimos perdidos e sem direção clara? Este é um momento crucial para a nossa fé. Muitas vezes, Deus usa esses períodos de aparente silêncio para nos ensinar dependência e para forjar nosso caráter. É nesses momentos que a oração persistente se torna vital. É quando precisamos nos aprofundar na palavra e buscar a comunhão com outros irmãos na fé. Luciano Subirá, um homem que tem dedicado sua vida a ensinar sobre a sensibilidade ao Espírito, nos lembra que a guia de Deus nem sempre vem de uma vez, mas muitas vezes se revela passo a passo, como uma luz que ilumina apenas o próximo metro da estrada. Não desista da busca. Continue clamando, continue buscando, continue se posicionando, e no tempo certo a resposta divina virá. E a orientação do Espírito se manifestará de forma inconfundível. A sensibilidade ao Espírito não é um evento isolado, mas um estilo de vida. É uma jornada de crescimento contínuo, onde aprendemos a afinar nossos ouvidos espirituais e a obedecer prontamente. Isso implica em um coração contrito, em uma mente aberta e em uma disposição para mudar.
implica em reconhecer que somos falhos, que erramos e que muitas vezes interpretamos mal. Mas a beleza da graça de Deus é que Ele não desiste de nós. Ele nos chama, nos capacita e nos perdoa quando falhamos. A tetá, a guia do Espírito, não é um privilégio para os super-espirituais, mas uma promessa para todos os filhos de Deus. O convite é para uma vida de intimidade, onde a voz do nosso pastor se torna a melodia principal em meio ao coro de outras vozes. Você está disposto a se render a essa melodia? Em última análise, ser guiado pelo Espírito não é apenas sobre tomar decisões certas, mas sobre viver uma vida que glorifica a Deus. É sobre experimentar a plenitude da vida que Ele planejou para nós. Quando permitimos que o Espírito Santo seja o nosso navegador, não apenas evitamos armadilhas e escolhemos os melhores caminhos, mas também nos tornamos instrumentos nas mãos de Deus para impactar o mundo ao nosso redor. Imagine o potencial de uma vida onde cada passo é divinamente direcionado, onde cada palavra é inspirada e onde cada ação reflete a vontade do Pai. Essa é a promessa para aqueles que aprendem a andar em sensibilidade ao Espírito. Que passos você dará a partir de agora para aprofundar essa conexão e permitir que a voz de Deus te guie em cada aspecto da sua existência? Você já se sentiu como se estivesse vagando em uma névoa densa, sem saber qual caminho seguir na vida? A realidade é que muitos de nós anseiam por uma direção clara, por uma certeza de que estamos no rumo certo. No entanto, vivemos em um mundo barulhento, repleto de vozes que competem por nossa atenção. A pressão da sociedade, as expectativas de terceiros, nossos próprios desejos e medos. Como, em meio a essa cacofonia, podemos discernir a voz mansa e delicada do Espírito Santo? O grande desafio não é a ausência de direção divina, mas a nossa incapacidade de ouvi-la em meio a tanto ruído. Acredite, Deus fala. A questão é, estamos realmente prontos para parar e sintonizar a frequência certa? Ou estamos ocupados demais tentando construir nossos próprios caminhos? A verdade é que a paz que excede todo o entendimento, aquela que nos guia, só é encontrada quando silenciamos o exterior para ouvir o interior. A primeira chave para ser desguiado pelo Espírito é reconhecer que a comunicação de Deus nem sempre é dramática ou audível. Você não vai ouvir um trovão do céu te dizendo o que fazer na maioria das vezes. Mais frequentemente, a sua orientação divina se manifesta como uma impressão sutil, uma intuição que surge em seu coração, um pensamento que se destaca em sua mente. É como um farol que, em vez de apontar um feixe de luz diretamente em seu rosto, ilumina o caminho logo à frente, um passo de cada vez. O problema é que, em nossa cultura do imediatismo e do espetacular, tendemos a desconsiderar essas pequenas pistas, esperando por algo grandioso. Mas a vida cristã madura é construída sobre a sensibilidade a esses pequenos acenos divinos, que acumulados formam um caminho claro e seguro. Como então podemos cultivar essa sensibilidade às impressões do Espírito? A resposta começa com um coração rendido. Imagine um rádio sintonizado em várias estações ao mesmo tempo. O resultado é um som confuso, inaudível. Da mesma forma, quando nosso coração está cheio de nossos próprios planos, vontades e orgulho, a voz do Espírito se torna indistinta. É por isso que Jesus nos convidou a tomar a nossa cruz diariamente e segui-lo. Isso significa abrir mão do controle, confiar que Deus tem um plano melhor e estar disposto a abandonar nossas próprias agendas para abraçar a dele. Somente quando silenciamos a nossa própria voz interior e nos esvaziamos de nós mesmos, criamos o espaço necessário para a voz do Espírito preencher cada canto do nosso ser. Uma ferramenta poderosa para afinar sua capacidade de ser guiado pelo Espírito é a meditação na Palavra de Deus. Em João
capítulo 10, versículo 27, Jesus diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Onde aprendemos a reconhecer a voz do pastor? Na sua própria palavra. A Bíblia não é apenas um livro de histórias, é o registro da voz de Deus, de seus princípios, de sua natureza. Quanto mais tempo você passa imerso nas Escrituras, mais você se familiariza com a maneira como Deus fala, com seus valores, com o seu caráter. Isso cria um filtro espiritual, permitindo que você compare qualquer suposta orientação com o padrão imutável da verdade divina. Sem a palavra, corremos o risco de confundir nossos próprios pensamentos ou até mesmo enganos do inimigo com a guia do Espírito. Outro aspecto crucial para desvendar a voz interior é a quietude. Vivemos em um mundo que glorifica a agitação, a multitarefa e o preenchimento de cada minuto com alguma atividade. No entanto, na voz do Espírito muitas vezes é um sussurro, e sussurros são difíceis de ouvir em meio ao barulho. É por isso que passagens como Salmos, capítulo 46, versículo 10, nos convidam: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa quietude não é meramente física, é uma quietude da alma, um aquietar dos pensamentos ansiosos, das preocupações e das distrações. É no silêncio da nossa alma que o Espírito Santo encontra espaço para falar com clareza, para nos trazer discernimento e para nos revelar aquilo que precisamos saber. A confirmação de Deus é um princípio vital na jornada de ser guiado pelo Espírito. Embora a primeira impressão possa vir como um pensamento ou sentimento, Deus frequentemente providencia confirmações externas para solidificar sua orientação. Isso pode vir através de uma palavra profética de um irmão na fé, de uma circunstância que se alinha perfeitamente com a impressão interior, ou de um conselho sábio de alguém em quem você confia espiritualmente. Pense na história de Gideão e o velo. Ele buscou confirmações de Deus antes de marchar para a batalha. Embora não devamos exigir sinais de Deus, estar atento às confirmações que Ele providencia pode nos dar uma segurança tremenda de que estamos no caminho certo, validando aquela voz interior que primeiro nos impressionou. Não subestime o poder da paz de Deus como um indicador da sua guia. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 15, Paulo nos exorta: e a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações. A palavra domine, aqui, pode ser traduzida como agir como um árbitro. Imagine a paz como um árbitro em seu coração. Quando você está prestes a tomar uma decisão, se há uma inquietação, uma perturbação profunda, mesmo que racionalmente pareça uma boa ideia, a paz de Cristo não está arbitrando. Por outro lado, quando há uma paz profunda, mesmo que as circunstâncias sejam incertas, essa pode ser uma forte indicação da guia do Espírito. A paz de Deus não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus em meio aos problemas, nos assegurando que estamos no caminho dele. Um dos maiores obstáculos para desvendar a voz interior é a nossa impaciência. Queremos respostas imediatas, soluções rápidas para nossos dilemas. No entanto, o guia do Espírito muitas vezes se desenrola em um ritmo divino, não no nosso. Provérbios, capítulo 16, versículo 3, nos diz: confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Isso significa que, após orar e buscar, precisamos aprender a esperar. A espera não é passividade, mas uma confiança ativa de que Deus está trabalhando nos bastidores, preparando o terreno, alinhando as circunstâncias e nos moldando para receber sua direção. Muitos perdem a voz do Espírito por se adiantarem, tomando decisões precipitadas antes que a orientação completa tenha se manifestado. A obediência imediata às impressões do Espírito é um catalisador para mais revelação.
Imagine um mapa que se revela apenas à medida que você avança. Se você parar, o mapa não mostrará o próximo trecho. Da mesma forma, quando o Espírito Santo nos dá uma pequena instrução, seja para orar por alguém, para ligar para um amigo ou para mudar uma atitude, nossa obediência abre as portas para mais guia. É como um diálogo. Deus fala, nós respondemos com obediência e então Ele fala novamente. A hesitação, o questionamento excessivo ou a desobediência podem silenciar essa comunicação, tornando a voz do Espírito mais difícil de ouvir no futuro. A cada passo de obediência, a sensibilidade espiritual se aprofunda e a direção divina se torna mais nítida. Você está pronto para embarcar nessa jornada de desvendar a voz interior do Espírito Santo? Não é um caminho fácil e exigirá disciplina e persistência. Mas a recompensa é inestimável. Uma vida guiada pelo próprio Deus, repleta de propósito, paz e poder. Comece hoje a cultivar a quietude, a imersão na palavra, a rendição do coração e a obediência pronta. Observe as impressões sutis. Preste atenção à paz que domina seu coração e esteja atento às confirmações que Deus provê. Lembre-se, o Pai deseja se comunicar com você mais do que você deseja ouvi-lo. A questão não é se Ele falará, mas o quão atento você estará para discernir e seguir sua voz guia em sua vida. Você já se viu em uma encruzilhada com inúmeras vozes te dizendo para onde ir, mas nenhuma delas te dando paz? A verdade é que no caminho de ser guiado pelo Espírito, enfrentaremos armadilhas. O inimigo de nossas almas é astuto e sabe imitar a voz de Deus, apresentando luz que, na verdade, é trevas. Como podemos, então, discernir o que é genuíno do que é engano? A capacidade de discernimento é um dom do Espírito, mas também é algo que precisamos exercitar e desenvolver. Não basta apenas querer ouvir a voz de Deus. É preciso saber como testar as vozes, como diferenciar o ouro puro das imitações baratas. A falta de discernimento pode nos levar a decisões desastrosas, a desviar do propósito divino e a seguir caminhos que parecem certos, mas que acabam em ruína. A primeira armadilha a ser evitada é a confusão entre a voz do Espírito e a voz da carne. Nossos próprios desejos, ambições e anseios podem ser tão fortes que, sem perceber, os interpretamos como direção divina. Pensem como o coração humano é enganoso, como nos diz Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Quantas vezes tomamos decisões baseadas em nossos sentimentos momentâneos, em nossas paixões, e depois as justificamos como vontade de Deus? A voz da carne é egoísta, focada em nossos próprios benefícios, enquanto a voz do Espírito sempre nos levará a glorificar a Deus e a abençoar o próximo, mesmo que isso implique em sacrifício pessoal. Outra armadilha perigosa é a confusão entre a voz do Espírito e a voz do inimigo. Satanás é um mestre do engano, capaz de se transfigurar em anjo de luz, como nos alerta 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Ele pode sussurrar dúvidas, medos, acusações e até mesmo sugestões que parecem boas, mas que no fundo nos desviam do plano de Deus. A voz do inimigo geralmente traz confusão, condenação, desespero e desunião. Ela nos incita ao orgulho, à autossuficiência e à desobediência. Em contraste, a voz do Espírito nos traz convicção, mas nunca condenação. Nos guia à verdade, nos dá paz e nos impulsiona ao amor e à santidade. Para discernir, sempre pergunte: essa voz me eleva a Cristo ou me afasta dele? Ela me traz paz ou perturbação? Na palavra de Deus, é o nosso filtro inegociável para o discernimento. Qualquer suposta direção que contradiga um princípio bíblico é, sem sombra de dúvidas, uma falsificação. Hebreus,
capítulo 4, versículo 12, descreve a palavra como viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Este versículo destaca a capacidade da palavra de penetrar e discernir. Não importa quão espiritual uma voz pareça, se ela não se alinha com as Escrituras, não é de Deus. É por isso que o estudo diligente da Bíblia é fundamental para qualquer um que deseja ser guiado pelo Espírito Santo, com segurança e sem enganos. A prática da oração e da intercessão também desempenha um papel crucial no discernimento. Quando estamos em comunhão constante com Deus, nosso espírito é fortalecido e nossa sensibilidade à meia voz do Espírito aumenta. É na oração que apresentamos nossas dúvidas, nossas confusões e pedimos a Deus que nos revele a sua vontade. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, somos encorajados. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. A sabedoria para discernir não vem apenas de um intelecto afiado, mas de um coração que busca a Deus em oração, confiando que Ele revelará a verdade e desmascarará o engano. Não ignore a sabedoria de conselheiros piedosos como uma ferramenta de discernimento. Provérbios, capítulo 11, versículo 14, afirma: onde não há conselho, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Embora a guia do Espírito se seja pessoal, Deus frequentemente usa outros irmãos na fé para confirmar, corrigir ou até mesmo impedir nossos passos. Compartilhar suas impressões e buscar o conselho de pessoas maduras espiritualmente, que vivem uma vida de integridade e que também são guiadas pelo Espírito, pode ser um escudo poderoso contra o engano. O Espírito Santo não opera isoladamente. Ele opera através da comunidade dos crentes. Tenha cuidado com conselhos que apenas confirmam seus próprios desejos ou que te levam a desobedecer à palavra. A confirmação das circunstâncias também é um fator a ser considerado no discernimento. Embora Deus não seja limitado por elas, Ele frequentemente alinha as circunstâncias externas com a sua direção interna. Se o Tenar Espírito Santo te impressiona a fazer algo e as portas começam a se abrir de forma sobrenatural, ou os obstáculos são removidos, isso pode ser uma confirmação divina. No entanto, é importante lembrar que as circunstâncias por si só não são a voz do Espírito. Às vezes, portas podem se abrir que parecem boas, mas que não são a vontade de Deus. Também a confirmação das circunstâncias deve sempre ser avaliada em conjunto com a palavra, a paz interior e o conselho piedoso. Para Luciano Subirá, a sensibilidade ao Espírito é inseparável de uma vida de santidade. Ele enfatiza que a voz de Deus se torna mais clara em um coração limpo. Pecados não confessados, compromissos com o mundo e uma vida de desobediência criam uma barreira, uma espécie de ruído estático que impede a clara audição do Espírito. Quando Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, em Mateus, capítulo 5, versículo 8, ele não estava falando apenas de uma visão futura, mas de uma capacidade presente de discernir e ver a obra de Deus em nossas vidas, incluindo sua guia. A santidade não é uma mera formalidade, mas uma condição para a intimidade e a clareza na comunicação divina. O exercício da fé é fundamental no processo de discernimento. Nem sempre teremos 100% de certeza antes de darmos um passo. Haverá momentos em que, após buscar a Deus, consultar a palavra e buscar conselho, ainda haverá um grau de incerteza. Nesses momentos, a fé é o que nos impulsiona a agir. Como diz Hebreus, capítulo 11, versículo 6.
Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. O discernimento não é uma fórmula infalível que elimina todo risco, mas a confiança de que mesmo em meio à incerteza, Deus nos guiará se estivermos dispostos a dar o próximo passo de obediência. É um processo contínuo de confiar no guia, não apenas na clareza do caminho. Que estratégias você pode implementar hoje para aprimorar seu discernimento e evitar as armadilhas no caminho de ser guiado pelo Espírito? Mergulhe na palavra como nunca antes. Ore persistentemente por sabedoria. Busque conselhos piedosos e examine suas motivações com honestidade. Teste as vozes que você ouve, comparando-as com a verdade bíblica e com a paz que excede todo o entendimento. Lembre-se que Deus deseja se comunicar com você, mas Ele também espera que você seja diligente em discernir a sua voz em meio a tantas outras. A jornada de ser guiado pelo Espírito é uma jornada de fé e de contínuo aprendizado, mas que nos conduz à plenitude da vontade de Deus. Você já se perguntou por quê? Mesmo sabendo que Deus fala, muitas vezes hesitamos em obedecer? A verdade é que ser guiado pelo Espírito nem sempre é confortável ou conveniente. Muitas vezes, a voz de Deus nos levará a sair da nossa zona de conforto, a abrir mão de nossos planos, a perdoar o imperdoável ou a fazer escolhas que parecem ilógicas aos olhos do mundo. O custo da obediência pode ser alto, exigindo sacrifício, renúncia e uma fé inabalável. No entanto, o custo da desobediência é infinitamente maior, levando à frustração, ao arrependimento e à perda de bênçãos divinas. A questão fundamental é: estamos dispostos a pagar o preço da obediência para experimentar as recompensas inestimáveis da direção divina? A obediência às instruções do Espírito exige uma renúncia do nosso próprio controle. Vivemos em uma cultura que valoriza a autonomia e a independência. Queremos estar no comando, traçar nossos próprios caminhos e definir nossos próprios destinos. No entanto, ser desguiado pelo Espírito significa entregar as rédeas da nossa vida a Deus. É como o profeta Isaías, capítulo 30, versículo 21, nos descreve: os teus ouvidos ouvirão a palavra de trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, quando vos desviardes para a direita e quando vos desviardes para a esquerda. Essa rendição pode ser assustadora, pois nos expõe à incerteza e à dependência total de algo que não podemos controlar. Mas é precisamente nessa entrega que encontramos a verdadeira liberdade e a segurança de estarmos no centro da vontade de Deus. Um dos maiores desafios da obediência é a ação em meio à incerteza. A voz do Espírito nem sempre nos revela o quadro completo. Às vezes, Deus nos pede para dar um passo de fé sem nos mostrar os 10 passos seguintes. Pense em Abraão, que foi chamado a sair de sua terra sem saber para onde ia. Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Sua obediência não foi baseada na clareza do destino, mas na confiança na fidelidade de quem o chamava. Muitos perdem a guia do Espírito, porque esperam uma planta completa antes de darem o primeiro passo. A desobediência pontual. A cada pequena instrução é o que nos permite ver o próximo pedaço do mapa, revelando a direção divina, de forma progressiva. A desobediência também implica em confiança na provisão de Deus. Quando o Espírito Santo nos guia a fazer algo, Ele também nos capacita e provê os recursos necessários para cumprir essa direção. Filipenses, capítulo 4, versículo 19, nos assegura: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. O medo da escassez, o receio de não ter o suficiente, muitas vezes nos impede de obedecer às instruções divinas que exigem sacrifício financeiro ou de tempo. No entanto, a história bíblica e a experiência de tantos crentes demonstram que a fidelidade de Deus em suprir é inquestionável quando obedecemos à sua
vós. As recompensas da direção divina são grandiosas e superam em muito qualquer custo de obediência. A primeira é a paz inabalável. Isto, quando você está no centro da vontade de Deus, há uma paz que transcende as circunstâncias, mesmo em meio a tempestades. Jesus disse em João, capítulo 14, versículo 27, Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Esta paz é a certeza de que você está exatamente onde Deus quer que você esteja, fazendo o que Ele te chamou para fazer. É a paz do Espírito, o árbitro que confirma que você está em linha com a direção divina, mesmo quando o caminho parece difícil. Outra recompensa fundamental é o propósito claro. Muitos vivem uma vida sem sentido, vagando sem um objetivo definido. No entanto, quando você é guiado pelo Espírito, sua vida adquire um propósito divino. Cada passo, cada decisão, cada encontro se encaixa em um plano maior de Deus para a sua vida e para o seu reino. Você se torna parte de algo muito maior do que você mesmo. Efésios capítulo 2, versículo 10, nos lembra: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A direção do Espírito nos revela essas boas obras e nos capacita a cumpri-las, preenchendo nossa existência com significado. A experiência da presença de Deus é talvez a maior recompensa de ser guiado pelo Espírito. Quando obedecemos, nossa intimidade com o Senhor se aprofunda. Você começa a ver Deus operando em cada detalhe, confirmando sua palavra, abrindo portas, provendo o impossível. É uma caminhada diária com Ele, uma parceria dinâmica, onde você experimenta o poder de Deus de forma tangível em sua vida. João, capítulo 15, versículo 7, nos diz: Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Esta é a promessa de uma vida de oração respondida e de um relacionamento profundo com o Criador, frutos diretos da obediência à sua guia. Para Luciano Subirá, a guia do Espírito é um convite a uma vida de aventura com Deus. Ele frequentemente compartilha que não se trata apenas de evitar erros, mas de desbravar o extraordinário. Quando nos dispomos a ser guiados, Deus nos leva a lugares que jamais sonhamos, nos usa de maneiras que nunca imaginamos e nos permite participar de sua obra de uma forma que transcende nossa compreensão humana. É uma vida cheia de testemunhos, de intervenções divinas e de um senso de admiração constante pela grandeza de Deus. Essa é a verdadeira essência de ser um andarilho com o Espírito. A obediência também nos protege de erros e arrependimentos. Quantas vezes olhamos para trás e lamentamos decisões tomadas com base em nossa própria sabedoria ou em conselhos mundanos? A guia do Espírito é como um mapa de estrada que nos livra de becos sem saída, atalhos perigosos e armadilhas escondidas. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, somos exortados: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Em obediência à sua voz nos guarda, nos poupa de sofrimentos desnecessários e nos conduz a um futuro de bênçãos. Você está disposto a pagar o custo da obediência para experimentar a plenitude da direção divina em sua vida? O convite é claro: renda-se ao Espírito, confie em sua voz e dê o passo de fé necessário, mesmo quando o caminho parecer incerto. As recompensas são uma paz que excede todo o entendimento, um propósito claro que preenche sua existência, a manifestação da presença de Deus em sua vida e a proteção contra os erros do mundo. Não perca a oportunidade de viver uma vida verdadeiramente guiada. Qual será o seu próximo ato de obediência que abrirá as portas para as infindáveis bênçãos da direção do Espírito?
Você já imaginou o impacto que uma vida inteiramente guiada pelo Espírito Santo pode ter não apenas em você, mas em todos ao seu redor? A verdade é que a direção divina não é um privilégio egoísta, mas uma ferramenta poderosa que Deus usa para transformar o mundo através de vidas consagradas. Quando você se torna um instrumento afinado à voz do Espírito, sua vida se torna um canal da graça, do poder e do amor de Deus, impactando famílias, comunidades e até mesmo nações. O verdadeiro legado de uma vida cristã não está apenas nas grandes obras, mas na influência sutil e poderosa de quem obedece à voz do pastor em cada detalhe. Uma vida guiada pelo Espírito se torna um testemunho vivo da realidade de Deus. Em um mundo cético e descrente, onde muitos duvidam da existência de um Deus pessoal que se importa, sua vida se torna a prova palpável de que Ele fala e guia. As decisões que você toma, a paz que você irradia em meio à tempestade, a sabedoria que você demonstra em dilemas complexos, tudo isso aponta para uma fonte que vai além da inteligência humana. Jesus disse em Mateus, capítulo 5, versículo 16: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Sua ceia obediência à guia do Espírito é a luz que atrai outros para o Pai. Além disso, uma vida guiada pelo Espírito tem o poder de liberar o potencial divino em você. Muitas pessoas vivem aquém do que Deus planejou para elas, limitadas por seus próprios medos, inabilidades ou pela falta de direção. No entanto, quando você se submete ao Espírito Santo, Ele te capacita com dons, talentos e sabedoria que você nem sabia que possuía. Ele te impulsiona para além de suas limitações, transformando fraquezas em forças e abrindo portas para oportunidades que você jamais conceberia por si mesmo. Atos, capítulo 1, versículo 8 nos lembra: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Esse poder é para cumprir a direção divina. A influência da guia do Espírito se manifesta em seus relacionamentos com os outros. Quando você é guiado por Ele, suas palavras se tornam mais sábias, suas atitudes mais compassivas e seu amor mais genuíno. O Espírito Santo te capacita a perdoar, a amar o próximo como a si mesmo, a ser paciente e a oferecer conselhos que realmente ajudam. Ele te dá discernimento para entender as necessidades dos outros e te impulsiona a ser um canal de bênção. Romanos capítulo 15, versículo 16, fala do Espírito como aquele que santifica os gentios, tornando-os aceitáveis e santificados pelo Espírito Santo. A ação do Espírito em você não é isolada, ela transborda para impactar e santificar o ambiente ao seu redor. Uma vida guiada pelo Espírito também contribui para o avanço do reino de Deus. As grandes missões, os avivamentos e as transformações sociais através da história foram impulsionadas por homens e mulheres que foram sensíveis à voz do Espírito e obedientes às suas instruções. Eles não agiram por conta própria, mas como instrumentos nas mãos de Deus, movidos por uma direção divina que parecia loucura para o mundo, mas que resultou em glória para Deus. O livro de Atos é um testemunho vívido de como a igreja primitiva avançou, porque foi constantemente guiada pelo Espírito Santo, desde a escolha de diáconos até a jornada missionária de Paulo. O impacto de uma vida guiada pelo Espírito se estende à próxima geração. Pais que são guiados pelo Espírito educam filhos com princípios divinos, ensinando-os a discernir a voz de Deus desde cedo. Líderes que buscam a direção do Espírito inspiram seus liderados a fazer o mesmo, criando uma cultura de dependência de Deus. O legado não é apenas sobre o que fazemos, mas sobre quem nos tornamos e como isso influencia aqueles que virão depois de nós. Deuteronômio,
capítulo 6, versículos 6 e 7, nos instrui a ensinar os mandamentos aos nossos filhos. E essa transmissão da guia do Espírito é essencial para a continuidade do reino. A guia do Espírito não nos leva a um isolamento espiritual, mas nos integra mais profundamente à comunidade de fé. Quando cada membro do corpo de Cristo está sintonizado com a voz do Espírito, a igreja funciona em harmonia, com cada parte cumprindo seu propósito e contribuindo para o crescimento do todo. A diversidade de dons e ministérios é orquestrada pela boa direção do Espírito, construindo um corpo forte e eficaz para o cumprimento da grande comissão. Efésios, capítulo 4, versículo 16, ilustra isso, de quem todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Para Luciano Subirá, a sensibilidade ao Espírito não é um fim em si mesma, mas um meio para um propósito maior: glorificar a Deus e cumprir sua vontade na terra. Ele nos lembra que a direção divina não é para nosso conforto pessoal, mas para que sejamos agentes da transformação no mundo. É um chamado a uma vida de serviço, de entrega e de impacto, onde cada decisão é impulsionada pela pia voz de Deus, para que seu reino avance e sua justiça prevaleça. Essa perspectiva nos eleva de uma fé centrada em nós mesmos para uma fé centrada em Deus e em seus propósitos eternos. Em tempos de crise e incerteza, uma vida guiada pelo Espírito se torna um porto seguro e uma fonte de esperança para muitos. Quando o mundo balança, aqueles que têm seus pés firmados na direção divina permanecem inabaláveis, capazes de oferecer consolo, sabedoria e soluções que o mundo não pode oferecer. A voz do Espírito não apenas nos guia em tempos de paz, mas principalmente nos capacita a navegar pelas maiores tempestades da vida, emergindo mais fortes e mais parecidos com Cristo. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, somos lembrados da paz, que excede todo o entendimento, que guarda nossos corações. Você está pronto para que sua vida se torne um legado de obediência e um canal da direção divina para o mundo? O convite para ser guiado pelo Espírito é um convite para uma vida de propósito, poder e profundo impacto. Não é apenas sobre o que você recebe de Deus, mas sobre o que Ele pode fazer através de você. Abra seu coração, aprofunde sua sensibilidade à sua voz e esteja disposto a obedecer, custe o que custar. O mundo espera por aqueles que foram guiados pelo Espírito Santo. Que legado você deixará ao viver uma vida plenamente dependente e direcionada por Ele? Você chegou ao final desta mensagem e meu coração está transbordando de gratidão por sua dedicação em buscar aprofundar sua caminhada com o Espírito Santo. Acreditamos firmemente que a voz de Deus é real, acessível e transformadora para cada um de nós. Por isso, com todo o carinho e humildade, gostaríamos de pedir que você compartilhe nos comentários seu nome e a cidade de onde você está nos ouvindo ou assistindo. Sua participação não é apenas um número, é um testemunho da graça de Deus em diferentes lugares. Saiba que, ao fazer isso, você nos permite direcionar nossas orações de forma mais específica e eficaz, pedindo ao Pai que as bênçãos e a proteção divina alcancem você e sua família de maneira ainda mais clara. Estamos orando por você e cremos que a direção do Espírito se manifestará com poder em sua vida. Este tempo juntos foi construído com a profunda convicção de que Deus deseja se relacionar conosco de forma íntima e direta, guiando cada um de nossos passos. Se esta mensagem tocou seu coração, se trouxe clareza ou acendeu uma chama de esperança em sua jornada, queremos te convidar a se juntar a esta comunidade de fé. Inscreva-se no canal
para não perder nenhuma das nossas futuras mensagens, que são cuidadosamente preparadas para fortalecer sua fé e aprofundar seu relacionamento com Deus. Sua inscrição é um ato de confiança e nos ajuda a levar a voz do Espírito a ainda mais pessoas que anseiam por uma direção divina em suas vidas. Mais do que apenas uma visualização, cada curtir neste vídeo é um eco da verdade que ressoa em seu espírito. É um sinal de que a mensagem foi relevante e um encorajamento para continuarmos compartilhando o que Deus tem nos revelado. Imagine quantas vidas podem ser alcançadas e transformadas se cada um de nós contribuir para espalhar essa luz. O simples ato de curtir o vídeo é uma forma poderosa de expressar seu apoio e de nos ajudar a ampliar o alcance da mensagem do Espírito, permitindo que mais corações sejam tocados pela orientação divina que tanto buscamos. E, por favor, deixe seu comentário abaixo. Sua experiência, suas perguntas, suas reflexões são valiosíssimas para nós e para toda a comunidade. É nos comentários que a voz do Espírito se continua ecoando através de diferentes perspectivas e testemunhos. Compartilhe como esta mensagem sobre ser guiado pelo Espírito impactou você. Quais foram seus maiores aprendizados ou quais desafios você enfrenta? Queremos construir um espaço de diálogo, onde a troca de experiências fortaleça a fé de todos e onde possamos orar uns pelos outros de forma ainda mais específica. Sua interação é uma semente que gera frutos e edifica o corpo de Cristo. Lembre-se que a jornada de ser guiado pelo Espírito é um caminho de constante aprendizado e de entrega diária. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de um relacionamento vivo e dinâmico com o Pai, que anseia em nos conduzir em cada detalhe de nossa existência. Cada passo de obediência, por menor que seja, é um avanço nessa caminhada e um testemunho da fidelidade de Deus. Que você continue buscando a voz do Espírito com fervor e que sua vida seja um farol de direção divina para todos ao seu redor. Você já percebeu como a sensibilidade ao Espírito é algo que se aprofunda com o tempo e com a prática, assim como um bom relacionamento? Não nascemos com a capacidade plena de discernir a voz de Deus em todas as situações. É um músculo espiritual que se fortalece com o uso. Pense em como você se tornou íntimo de alguém. Com o tempo, você passou a conhecer seus trejeitos, suas reações, suas nuances de voz, mesmo as não ditas. Da mesma forma, nosso relacionamento com o Espírito Santo se aprofunda à medida que passamos tempo em sua presença, aprendemos a confiar em suas sutis impressões e obedecemos prontamente. É um convite constante a uma intimidade cada vez maior. A cultura da oração é o ambiente primordial onde essa intimidade com o Espírito cresce. Não me refiro apenas a momentos formais de oração, mas a uma postura de coração que está sempre em diálogo com Deus. É como ter uma linha direta e aberta, disponível a qualquer momento, em qualquer lugar. Em Efésios capítulo 6, versículo 18, somos exortados a orar em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Essa constância na comunicação é o que nos mantém conectados à fonte de toda direção. É na oração que expomos nossas dúvidas, buscamos clareza e nos abrimos para que o Espírito Santo nos fale de volta, muitas vezes de formas inesperadas. O cultivo de um coração puro é essencial para a clara audição do Espírito. Assim como a água mais limpa reflete a imagem com maior nitidez, um coração limpo de pecado e compromissos mundanos é mais apto a refletir a vontade de Deus. João, capítulo 15, versículo 3, nos diz: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus, quando absorvida e obedecida, age como um purificador, removendo as impurezas que podem distorcer ou abafar a voz do Espírito.
É um processo contínuo de arrependimento e de busca por santidade, onde cada passo em direção à pureza nos aproxima da claridade divina. A humildade é a porta de entrada para a guia do Espírito. Orgulho e autossuficiência são barreiras intransponíveis para a voz de Deus. Se pensamos que sabemos tudo, se confiamos em nossa própria sabedoria e experiência, não há espaço para que o Espírito nos ensine ou nos corrija. Tiago, capítulo 4, versículo 6, nos lembra: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A graça para ser guiado pelo Espírito é derramada sobre aqueles que reconhecem sua total dependência de Deus, que se prostram diante dele com um coração aberto e uma mente disposta a aprender e a ser direcionada. A paciência é um fruto vital para quem deseja uma intimidade crescente com o Espírito. A direção divina nem sempre se manifesta no nosso tempo ou da nossa forma. Pode haver períodos de espera, de aparente silêncio, onde somos chamados a confiar na fidelidade de Deus, mesmo quando não vemos ou ouvimos nada. Em Salmos capítulo 37, versículo 7, somos instruídos: descansa no Senhor e espera nele pacientemente. É nesses momentos de espera que nossa fé é forjada e nossa dependência de Deus é aprofundada, preparando-nos para receber a orientação do Espírito no tempo perfeito do Pai. Não subestime o poder da adoração na sua jornada de ser guiado pelo Espírito. A adoração genuína cria uma atmosfera onde a presença de Deus se manifesta de forma mais tangível e nossa sensibilidade à sua voz é aguçada. Quando nossos corações estão voltados para glorificar a Deus, Ele se revela a nós. João, capítulo 4, versículo 23, nos ensina que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A adoração em espírito é a adoração que flui do nosso interior, conectando-se diretamente com o Espírito Santo, abrindo caminho para que ele nos fale e nos dirija. A disciplina espiritual é a estrada para a liberdade da guia do Espírito. Não se trata de uma lista de regras, mas de hábitos que cultivamos para nos manter sintonizados com Deus. Isso inclui o estudo regular da Bíblia, a oração diária, o jejum em momentos específicos, a comunhão com outros crentes e a prontidão para o serviço. Essas disciplinas criam um ambiente propício para que o Espírito Santo opere em nossas vidas, tornando sua voz mais clara e sua direção mais evidente. Elas são ferramentas que nos ajudam a silenciar o mundo e a amplificar a voz de Deus. Uma vida de intimidade crescente com o Espírito nos liberta do medo da reprovação e da pressão de agradar aos homens. Quando nossa principal fonte de direção é a voz de Deus, não nos preocupamos com o que os outros pensam ou esperam de nós. Gálatas, capítulo 1, versículo 10, nos desafia: por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. A verdadeira liberdade reside em buscar agradar somente a Deus, seguindo sua guia, mesmo que isso signifique ir contra a corrente ou desapontar expectativas humanas. A confiança na soberania de Deus é crucial para uma intimidade crescente com o Espírito. Reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas, que seus planos são perfeitos e que Ele opera para o nosso bem, Romanos, capítulo 8, versículo 28, nos permite descansar em sua direção, mesmo quando ela não faz sentido imediato. Essa confiança elimina a ansiedade e o desejo de controlar o futuro, liberando-nos para seguir a voz do Espírito com paz e segurança, sabendo que Ele nos conduzirá ao melhor caminho, mesmo que ele seja desconhecido para nós. Você anseia por essa intimidade crescente com o Espírito, por uma conexão tão profunda que a voz de Deus se torne a melodia principal em sua vida? O caminho está aberto.
Comece hoje a cultivar a oração incessante, a pureza de coração, a humildade, a paciência e a disciplina espiritual. Abra-se à adoração e confie na soberania de Deus. Saiba que Ele deseja essa intimidade com você mais do que você imagina. Que cada dia seja um passo a mais nessa jornada de se tornar um instrumento cada vez mais afinado à voz do Espírito, vivendo uma vida que reflete a glória e a direção do Pai. Você já pensou em como a guia do Espírito se aplica aos detalhes mais triviais do seu dia a dia e não apenas às grandes decisões? A verdade é que o poder transformador da direção divina não está reservado para momentos extraordinários, mas se manifesta de forma poderosa nas pequenas escolhas, nas interações cotidianas e nas atitudes que tomamos a cada instante. É na cozinha, no trânsito, no trabalho, nas conversas com a família que a voz do Espírito pode nos direcionar para o caminho da bênção, do testemunho e da santidade. Uma vida verdadeiramente guiada não é dividida entre o sagrado e o secular. Tudo é oportunidade para a manifestação da vontade de Deus. A sensibilidade ao Espírito, no cotidiano, nos permite testemunhar com eficácia. Pense em quantas oportunidades perdemos de impactar vidas simplesmente por não estarmos atentos à Shunah, voz do Espírito. Talvez o Espírito te impressione a oferecer uma palavra de encorajamento a um colega de trabalho, a ter paciência extra com um filho ou a orar por um estranho. Esses pequenos atos, quando guiados divinamente, podem ter um impacto eterno. O livro de Atos está repleto de exemplos onde o ser do Espírito Santo direcionava os apóstolos a falar com pessoas específicas em lugares específicos, resultando em conversões e na expansão do Evangelho. Sua vida é um campo missionário diário quando você está atento à direção de Deus. A do guia do Espírito também transforma nossas relações interpessoais. Quantos conflitos poderiam ser evitados? Quantas mágoas poderiam ser curadas se fôssemos mais sensíveis à voz de Deus em nossos relacionamentos? O Espírito Santo nos capacita a amar como Cristo amou, a perdoar, a ter misericórdia e a comunicar a verdade em amor. Ele nos dá discernimento para entender os corações das pessoas e nos impulsiona a agir com sabedoria em momentos de tensão. Romanos, capítulo 12, versículo 18, nos exorta a ter paz com todos, se for possível, quanto estiver em vós. Essa paz é um fruto da guia do Espírito em nossas interações diárias. No ambiente de trabalho, a direção do Espírito pode trazer excelência e ética. Ser guiado por Deus significa trabalhar com integridade, com dedicação e com um espírito de serviço, independentemente da nossa posição. O Espírito Santo pode nos dar insights criativos, sabedoria para resolver problemas complexos e discernimento para lidar com situações desafiadoras. Colossenses, capítulo 3, versículo 23, nos desafia. Tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Essa abordagem de excelência é um reflexo da guia divina em nossa vida profissional, tornando-nos um testemunho vivo no nosso ambiente de trabalho. A gestão das finanças também se beneficia enormemente da guia do Espírito. Muitos se veem presos em dívidas, ansiedade e preocupação com dinheiro. No entanto, quando permitimos que o Espírito Santo nos direcione em como gastar, economizar, investir e dar, experimentamos a libertação financeira e a provisão de Deus. Ele pode nos instruir a ser generosos, a evitar desperdícios e a fazer escolhas financeiras que glorifiquem a Ele. Filipenses, capítulo 4, versículo 19, nos lembra que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Essa provisão muitas vezes vem através da obediência à sua guia em nossas finanças. Mesmo nas pequenas decisões diárias,
como a escolha do que assistir, o que ler ou com quem passar o tempo. A voz do Espírito pode nos direcionar para o que edifica e nos afastar do que contamina. É uma questão de sensibilidade constante, de ter um radar espiritual ligado para o que agrada a Deus e o que não agrada. Pensem como o Salmo, capítulo 119, versículo 105 afirma: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A direção do Espírito, em conjunto com a palavra, ilumina cada passo, garantindo que nossas escolhas cotidianas nos levem para mais perto de Cristo. A paciência e o controle emocional são frutos diretos da guia do Espírito em nossa vida cotidiana. Em momentos de raiva, frustração ou desespero, a voz do Espírito pode nos lembrar de uma palavra de sabedoria, nos dar a força para nos acalmar ou nos direcionar a um ato de amor em vez de uma reação impensada. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23 nos apresenta o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas qualidades não são alcançadas por esforço próprio, mas são manifestações da presença e guia do Espírito em nossas vidas. A da guia do Espírito Seu nos capacita a viver uma vida de oração intercessória, significativa. Ele não apenas nos diz o que fazer, mas também por quem orar e como orar. O Espírito Santo pode colocar nomes em nosso coração, nos revelar necessidades específicas de pessoas e nos capacitar a interceder com fervor e fé. Romanos capítulo 8, versículo 26 nos diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa é a beleza da guia do Espírito que na oração, tornando-a poderosa e eficaz. Para Luciano Subirá, a sensibilidade ao Espírito, no cotidiano, é a chave para uma vida cristã autêntica e impactante. Ele ensina que a verdadeira espiritualidade não é vivida apenas em momentos isolados de culto ou estudo, mas na constante caminhada com Deus em cada momento, em cada interação. É na prontidão para obedecer. Há um simples impulso do Espírito, há um pensamento que surge na mente, há uma intuição que te leva a uma ação. É essa vida de micro-obediências, que, acumuladas, constrói um caráter cristão sólido e um testemunho poderoso. Você está pronto para permitir que a guia do Espírito transforme cada aspecto do seu dia a dia, desde as grandes decisões até os menores detalhes? O convite é para uma vida onde a voz de Deus é a bússola constante, direcionando cada passo e cada escolha. Que você se torne um exemplo vivo do poder transformador da direção divina, impactando o mundo ao seu redor com a graça, a sabedoria e o amor que fluem de uma vida plenamente guiada pelo Espírito Santo. Que ação, por menor que seja, você dará hoje para aprofundar essa sensibilidade em seu cotidiano? Confira esta outra linda pregação, que pode tocar seu coração e inspirar sua fé.